Ouça agora uma cápsula de graça. A lei das obras versus a lei da fé. Você sabia que estamos chamados a viver em um novo pacto denominado a graça de Deus? Portanto, é necessário abandonar ao velho e submeter-se ao pacto vigente. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, adverte: onde, pois, está a jactância, fica excluída. Por qual lei? Pela das obras? Não, senão pela lei da fé. Romanos capítulo 3, verso 27. Antes de Cristo ir à cruz, o ser humano era justificado pela lei das obras, o fazer. E isso produzia orgulho, jactância, mas o apóstolo deixa claro: isto se acabou. O tempo de viver pela lei foi antes da cruz. Nós já estamos há mais de 2000 anos depois desse sacrifício, onde todas essas ordenanças foram abolidas. A lei das obras foi entregue a Moisés por meio dos anjos. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, já a lei da fé veio por meio do apóstolo Paulo e lhe foi dada pelo ressuscitado. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois não o recebi nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. O apóstolo, dando continuidade em seu comunicado à igreja de Roma, evidencia: porque da justiça que é pela lei de Moisés, escreve assim: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos capítulo 10, verso 5. Já pelo contrário, os que receberam a abundância da graça são chamados a viver por fé. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito: mas o justo pela fé viverá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Outro fato importante que marca a divisão desses dois pactos é que por obras ninguém poderá ser mais justificado. Já que pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dele, porque por meio da lei é que vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. Paulo deixa claro: nossa justificação é por fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. A lei das obras foi um ministério de morte e condenação. Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 9. A lei da fé, por sua vez, é um ministério do Espírito, e este é glorioso. Como não será com muito maior glória o ministério do Espírito? Segunda carta aos Coríntios capítulo 3, verso 8. Paulo, escrevendo mais uma vez aos cristãos de Roma, mostra toda a ineficiência da lei. Portanto, era necessário abolir este pacto. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil na carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, verso 3. Por intermédio da lei da fé, estamos justificados para sempre. Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Na lei das obras, servíamos a Deus com o corpo. Tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade no duro trato do corpo, mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Colossenses capítulo 2, verso 23. Hoje, nosso culto racional a Deus se dá com a mente. Graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
Assim que eu mesmo, com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos capítulo 7, verso 25. A lei das obras tem por primícia evidenciar em tua mente uma consciência de pecado. De outra maneira, cessariam de se oferecer-se, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam jamais consciência de pecado. Hebreus capítulo 10, verso 2. Já a lei da fé, por meio do sacrifício perfeito de Cristo, nos deu limpa consciência. Quanto mais o sangue de Cristo, qual mediante ao Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas para que sirvais ao Deus vivo? Hebreus capítulo 9, verso 14. Abençoados, é momento de termos isso bem claro em nossa memória. Existem dois pactos, duas alianças. O primeiro foi baseado na lei das obras. O outro está fundamentado na lei da fé. Não podemos mais agradar a Deus com a carne, com sacrifícios e mandamentos de homens. Você está chamado a viver no novo pacto, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus que trata com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Viva hoje o teu melhor dia!